Guardiã da Notícia e a Associação AFUN apresentam Painel Especial Agosto Lilás. Para você que nos ouve também na Rádio AM 560, em breve FM 82.3, hoje dando início ao nosso painel de debates do Agosto Lilás. Muito obrigada a participação de todos. Vamos conosco até às 18 horas, de hora em hora, serão 6 painéis completos, com diversas participantes, diversos debates. E para compor a nossa bancada, eu convido a jornalista Fabi Teixeira. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente para falar desse tema tão importante que é a questão da violência doméstica, mais do que isso, o combate a ela. E também fazendo coparticipação e correalização aqui conosco, a Associação AFUN, que é liderada pela empresária Camila Cabral. Muito bom dia a todos e a todas. Muito feliz em estar presente hoje e falando de um tema tão importante para nós mulheres, que é a luta, o combate, a conscientização da violência contra nós mulheres, seja ela física, psicológica, verbal. E é isso aí. Muito obrigada, Gabi. Obrigada. E também conosco aqui a ex-vereadora de São Bernardo do Campo, Lia Duarte. Aliás, São Bernardo que comemora hoje 472 anos de emancipação. Lia, obrigada. Bom dia a todos. Prazer estar presente aqui com você. Obrigada pelo convite, Gabi. E Agosto Lilás, mês muito importante, né? Foi dado para que nós, mulheres, possamos estar juntas, unidas, contra essa violência que a gente vê diariamente. Quantas mulheres estão sendo mortas, a gente está vivenciando, acompanhando isso. E eu sempre digo que a mulher, ela vai onde ela quiser, ela tem que fazer o que ela quiser. E todas nós unidas, tenho certeza que nós temos que dar um basta a essa violência que a gente vive diariamente. Então, vamos nos unir. Hoje é um tema muito importante, vamos debater bastante coisas. E eu tenho certeza que cada uma de nós iremos com um novo pensamento. E não adianta só pensar, vamos colocar em prática para que juntas, tenho certeza que somos mais fortes. E para dar início ao nosso painel, nosso convidado de honra, ele que foi prefeito de São Bernardo do Campo, é secretário de Segurança Urbana aqui da capital, Orlando Morando. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por abrir o nosso painel com esse tema tão especial e no dia que sua cidade comemora 472 anos. Olha, muito bom dia a todos que acompanham a Guardiã da Notícia. Cumprimentar aqui a Gabi, a Fabi, a Camila, a Lia. Deixar aqui os nossos parabéns a todo o povo de São Bernardo, que está triste, né? A cidade passou aí por um grave problema político, mas a cidade é maior do que os seus problemas. Eu tenho certeza que o nosso povo irá superar esse momento difícil e quero aqui deixar registrado os meus parabéns à cidade de São Bernardo do Campo. Olha, eu queria cumprimentar vocês pela iniciativa de trazer à tona. Tem falado assim, se você discute o tema, você potencializa o problema. Não é verdade. A gente não pode esconder o problema embaixo do tapete. A violência contra a mulher continua sendo uma dura realidade e, pior, crescendo. Ela não está em decadência, ela está em ascensão. Nós vimos imagens e fatos horríveis dos últimos dias. Aquele imbecil agredindo uma mulher tristemente dentro de um elevador, um fisiculturista, um homem de um porte físico enorme, quer dizer, uma mulher indefesa presa dentro do elevador, quase foi levada a óbito pelo nível de agressão. Diariamente a gente vê agressões, violência doméstica, e muitas que a gente não toma conhecimento, porque a maior parte da violência contra a mulher é dentro do lar, não é em vias públicas, não é em local público. Então é fundamental a gente trazer o problema, discutir e principalmente encorajar as mulheres. Porque a primeira solução para resolver esse problema é a mulher ter coragem de denunciar. E aí, Gabi, eu vejo avanços nesse quesito. Por exemplo, quando eu fui prefeito, eu consegui inaugurar a Casa da Mulher, que é um ambiente que a mulher sai da casa dela com os filhos, recebe a guarida pública para poder se libertar do agressor. Eu fiz um acordo com o Ministério Público com o programa Tem Saída. Você priorizar no ente público a oportunidade de emprego para a mulher.
Porque quando a mulher tem a subsistência dela, ela também se liberta, essa é a palavra, do agressor. Porque muitas vezes ela permanece com o agressor pensando nos filhos, pensando na proteção no lar. Então, o poder público buscando alternativas, e são muitas, aqui na cidade de São Paulo. O programa Smart Sampa, nós temos 5.500 mulheres com app, mulheres que têm medidas protetivas, elas têm o app no celular dela. Quando ela aperta o botão de pânico, esse alerta entra como prioridade máxima dentro do Smart Sampa. Então, ao ter isso no celular, a gente tem o georreferenciamento dela, Fabi, porque com o celular eu sei aonde aquela mulher que tem medida protetiva está, imediatamente a gente desloca uma viatura e protege a mulher. Há 3 semanas, nós recebemos um alerta que foi simbólico. Uma mulher acionou o botão antipânico, ela já era cadastrada, tinha medida protetiva. Rapidamente, nós enviamos uma viatura da onde veio o chamado. Ela estava dentro da casa dela e o ex-companheiro tentando invadir a casa. Ela estava de porta fechada, então por isso que é fundamental ter a notícia, ter a informação das alternativas que as mulheres têm. Então você que nos ouve, você mulher que está aqui sintonizada, se você ainda é uma vítima, primeiro fato, denuncie, procure a delegacia da mulher, registre. Segundo, a delegacia vai orientar para ter a medida protetiva e transformar isso em um processo. Tendo isso, imediatamente nós cadastramos, você não precisa nem procurar. Ao fato que tem a decisão judicial, a gente vai atrás, cadastra, para poder libertar. Não é razoável, em pleno século XXI, mulheres continuarem sendo vítimas de agressores, e por vezes são homens, com essa banalidade. As varas da violência doméstica estão sendo ampliadas. Eu tive a oportunidade, enquanto prefeito, a minha esposa, a deputada Carla Morando, fez uma relação muito forte, criou a vara da violência doméstica em São Bernardo do Campo. Aliás, um juiz especializado no assunto, que é o doutor Mário Assunção, é um juiz mas muito bom. Eu tive a oportunidade, enquanto prefeito, de dialogar com ele sobre o tema. Ele é um especialista no assunto. E assim, as motivações são as mais absurdas possíveis, né? Então, o agressor ou chega em casa alcoolizado, ou chega drogado. É aquele velho casamento de décadas passadas em que a mulher era do lar e que quem mandava no lar era o homem. Isso acabou, isso é uma coisa horrorosa, vencida. Então nós temos que libertar, eu acho que a melhor palavra é essa, é libertar. E para buscar esta liberdade para as mulheres, elas precisam ter coragem de denunciar. O prefeito Ricardo Nunes é um grande incentivador de programas que possam dar total apoio à proteção e principalmente a garantir a dignidade e o respeito às mulheres. Agora, secretário, para a gente libertar essa mulher, como bem colocou o senhor, é preciso muita informação, porque a gente sabe que os casos são também subnotificados, porque essa mulher tem muito medo de denunciar esse marido, porque a agressão física, antes que ela aconteça, já aconteceu a agressão psicológica, a agressão financeira, tem diversas formas de agressão também. Esse acolhimento depois da denúncia também é fundamental para que essa mulher siga, porque o medo muitas vezes da denúncia é porque essa mulher, na maioria das vezes, tem filhos e ela se questiona, o que vai ser da minha vida? Fabi, sem a menor dúvida, por isso que o governo do estado, o governador Tarcísio, tem o programa Casa da Mulher Paulista. Foi exatamente esse que eu tive a oportunidade de poder consolidar uma unidade em São Bernardo. Quando prefeito, nós tínhamos um convênio São Bernardo e São Caetano, também para uma casa não identificada, esta sigilosa, porque o nível do agressor é tão pernicioso e nocivo que, por vezes, a mulher vai para uma casa de proteção e ninguém pode saber onde é, porque o cara é tão violento que ele pode ir lá, dentro dessa casa, querer cometer um ato contra a dignidade e a saúde dela. Então, o Estado avançou. Se você imaginar, há uma década atrás, você não tinha essas ferramentas, você não tinha uma casa para poder acolher. Os próprios órgãos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, não tinha tanta ênfase como dá hoje. Imaginar que a cidade de São Bernardo, e aqui na capital, são várias contra a violência da mulher e a violência doméstica, que se mistura, né, Lia?
Quando você fala de violência contra a mulher e violência doméstica, eu não conheço algum homem que foi violentado dentro de casa pela mulher, né? A lógica, a violência parte normalmente do homem contra a mulher. De vez em quando você vê aí uns vagabundos que apanham da mulher, mas acho que tem motivo, né? A gente não prega a violência, mas o cara chega meio bebão em casa, a mulher tá só, dá um pau nele, tá certo? Mas não é isso. Acho que a gente tem que manter um lar com equilíbrio, com respeito. Como é que você fica imaginando filhos pequenos vendo a mãe apanhar do pai? É um negócio desumano, é um negócio inaceitável, repugnante, entendeu? Então, eu vejo avanços. Ainda, como eu disse, o problema existe, é uma dura realidade a ser enfrentado, mas está dando luz, ao dar luz ao problema. O fato da gente estar aqui hoje é o fato de que, claro que assim, o problema existe e estão buscando caminhos para solucionar. Eu não me lembro, eu estou na vida pública há muito tempo, eu fui vereador em 1996. Eu sei que não parece, mas faz tempo, né? Está bem, secretário, está muito bem. Parece, minha mãe fala que eu estou bem. A mãe da gente sempre fala Carla que você está bem. né? A Carla de vez em quando. Mas se você imaginar, nos anos 2000, o debate sobre isso era muito pequeno. Era quase inexistente. Eu não era chamado no meio de comunicação para discutir violência. A gente contra vê a mulher. própria Lei Maria da Penha, que é recente, né? Pois é, tá aí o fato. A própria legislação, ela é nova, entendeu? Os mecanismos, os aplicativos, os instrumentos de defesa. Quando que a gente ouvia falar que se colocou uma tornozeleira numa agressão? Isso é dessa década. Década passada, você não ouvia falar que um agressor, um homem, foi colocado tornozeleira nele como medida protetiva em defesa da mulher. Então, você vê quanto nós temos que avançar ainda, é extremamente importante, e eu fico muito feliz de poder estar em um painel, exatamente no mês de agosto, que é o mês Lilás, que faz referência no combate, aliás, vocês todas aqui de Lilás, né? Eu não tenho roupa lilás, entendeu? Eu acho que vou comprar uma gravata lilás. Vamos pôr um lacinho. Um lacinho. Mas eu fico muito, muito feliz sobre o aspecto de poder dar luz ao problema e triste em saber que ele é um problema crescente e que, infelizmente, a gente não consegue passar uma semana sem ter uma notícia, Camila, de que uma mulher foi violentada. E pior, né? Você vê que esse problema é tão grave, vira e mexe a gente vê uma famosa que foi agredida. E acontece em todos os lares. Isso que o senhor colocou entendeu? é fundamental para a gente ressaltar que não existe classe social, não existe perfil do agressor, porque a gente já viu perfis dos mais variados. Fabi, até reforçando tudo isso, eu, como presidente de uma associação, eu acredito que nós estamos ali para ajudar as políticas públicas. Nós somos um auxílio, nós somos um apoio, e, como o secretário falou, quando foi prefeito, colocou a casa para as mulheres que são vítimas de violência serem acolhidas. E não é só acolher essa mulher, a gente tem que o quê? Profissionalizar, a gente tem que dar curso para recolocar ela no mercado de trabalho. E você falou que em São Bernardo você também implantou isso. E aqui em São Paulo hoje tem o APP Mulher. Em São Bernardo tem esse APP, secretário? Tem o mesmo APP vinculado, fui eu que criei. Lá nós temos a patrulha, tá? Eu não estou atualizado agora se tem. Não posso falar porque estão ouvindo, vão procurar. Mas até 31 de dezembro, que eu era prefeito, nós criamos a Patrulha Maria da Penha, inclusive com viaturas com caracterização própria, como aqui na Guarda de São Paulo tem. Estou aqui com a Paula, que foi inspetora, hoje me auxilia. Nós temos aqui uma inspetoria específica na cidade de São Paulo, aqui na Augusta, voltada à proteção da mulher, vinculada ao aplicativo ligado ao Smart. Em São Bernardo tinha, até a minha época, eu não posso falar que não tem, que eu não estou atualizado. A patrulha e o app, da mesma forma que as mulheres baixavam o aplicativo e, caso fossem vítima de uma violência ou de reincidência do agressor, ela chamava no botão de pânico do aplicativo também. Eu acho que isso está quase que se alastrando em todas as cidades que têm guarda municipal. São Paulo já passou de 300 cidades com GCM, o que é muito bom.
porque a GCM acaba estando mais próximo, mas isso não inibe. Se uma mulher estiver sendo vítima, ela pode chamar a PM, qualquer força de segurança, para ter o apoio. Mas, para mim, é emblemático essa questão de mulheres famosas. Você vê que este problema, Gabi, não está em famílias de baixa renda e mulheres com mais vulnerabilidade econômica. Eu não me recordo o nome, eu sou mal de nome de artista, mas aquele homem bilionário que foi acusado de agredir a mulher. É um famoso, era dono de banco aqui no Brasil. O dono do Itaú. O Setúbal. Não, tem um outro. É um velho famoso aí. Eu não me lembro. Ele também é famoso. Mas, enfim, agrediu. Aí você tem o caso mais recente da Ana Hickman. Ana né? Hickman. A Ana Hickman, acho que foi o caso grave de uma famosa que teve a maior visibilidade, uma mulher que tem programa de TV, aparentemente tinha um casamento bonito e que, na verdade, dentro dos lares era um rito de tortura, né? Pelo tal E que começou numa agressão psicológica, como ela bem relatou, e a questão financeira e a agressão física. Só aumentou, né? E o que acontece também é que no poder aquisitivo maior tem a violência patrimonial, né? E o homem, muitas vezes, ele é considerado muito influente no meio das pessoas, ele é uma pessoa boa. E aí, quando a mulher vai falar que sofre violência psicológica, patrimonial, que é humilhada, as pessoas falam, mas como? Ele é uma pessoa tão dócil, ele é tão gentil. E essa mulher é criticada muitas vezes por nós, mulheres. Então, nós temos que se unir, juntas somos mais fortes e parar de julgar a dor da outra, porque o que eu sinto não é a mesma coisa que a outra pessoa sente. E quando a gente fala de famosos, é bom que elas amplificam verdadeiramente as nossas vozes, secretário, e mostra algo que a sociedade não pode mais se calar e não pode acreditar que a mulher é culpada e que ela tem que permanecer nessa relação tóxica por muitas vezes ser dependente emocional, financeira e ter os filhos. Na verdade, Camila, o que a gente percebe, a violência psicológica, a violência verbal, que acaba sendo psicológica, quando você chega ao ponto que a mulher foi agredida e vem à tona o problema, você imagina o quanto ela não sofreu antes. De ser torturada. Eu fico imaginando o cara chegar em casa, quanta besteira ele não agride a mulher, não agride os filhos verbalmente. Então, quando essa coisa acontece, de chegar ao ponto da agressão e a vítima ter coragem de denunciar, porque realmente eclodiu, ela não suportava mais, né? Então, a gente precisa antecipar isso. As mulheres não podem ficar sendo torturadas psicologicamente até criar a coragem para poder fazer a denúncia. Então, a gente sempre motiva, incentiva que elas se libertem antes do pior e, muitas vezes, o pior do pior, que são agressores que acabam tirando a vida das mulheres, né? Nós estamos falando aqui de agressão, de agressão física, mas quantos casos não são relatados diariamente, semanalmente, de companheiros que tiram a vida da mulher? Isso que é muito, muito mais grave. Vamos lá, secretário. Nós temos acompanhado aí um grande avanço na cidade de São Paulo, que é o Smart Sampa, né? E a GCM também com esse trabalho maravilhoso. Eu acho que é algo também que, se Deus quiser, expanda para os outros municípios. Quero parabenizar aí que a gente está acompanhando o seu trabalho em relação ao Smart Sampa. Nós estamos vendo também muitos homens, aqueles que devem pensão alimentícia, sendo captados. Esses dias até vi no jogo do Palmeiras, viu? Alguém lá... Logo do Palmeiras? Logo do Palmeiras. Alguém lá que foi reconhecido e a própria polícia já fez a ação de tirar. Fala um pouquinho para nós, que parabéns por esse trabalho tão maravilhoso para São Paulo. Na verdade, o Smart Sampa é um programa que tem 31 mil câmeras, 32, ontem batemos 32, viu, Gabi? Já passou das 31. 32.200 câmeras de monitoramento, onde a gente faz o reconhecimento facial com base no banco de dados de procurados. E o homem que não paga pensão, quer dizer, ele tinha um compromisso arbitrado pela justiça de honrar para poder subsidiar o custeio daquele filho que ele fez. Então, nada mais legítimo. Fez o filho, ele precisa dividir a responsabilidade. A mãe já fica com a responsabilidade da guarda, que é muito importante
via de regra, né? Estou falando aqui a regra maior. Tem casos em que a guarda acaba ficando com o pai e não com a mãe, que é uma minoria. Se você pegar 95% dos casos, a guarda é da mãe. Cabe ao pai honrar e colaborar com as despesas. O que muitos homens fazem? Simplesmente ignoram. Como tem decisão judicial, a justiça pede a prisão dele e pensa algo que no Brasil funciona, é prisão por pensão alimentícia. O Smart Sampa também tem isso. Tem por quê? Eu não vou atrás de quem está devendo pensão. O programa pega todos aqueles que têm pendências com a justiça. Então, você está pendente com a justiça e consta como um procurado, você vai ser preso. É a minoria, tá? A maior parte das pessoas presas pelo Smart Sampa são criminosos de alta periculosidade. O Smart Sampa prende traficante, assaltante de banco, líderes de quadrilha de todos os estados, tá? O Smart não fica restrito ao banco de dados de pessoas que cometeram crime na cidade ou no estado. 30% de quem nós prendemos no Smart Sampa, os crimes foram praticados em outros estados. E a Bahia é o líder, até pelo tamanho que tem a Bahia, dos estados fora de São Paulo, que mais prendemos foragidos da justiça foi do estado da Bahia. Então, o Smart Sampa tem essa característica, é um programa de proteção à cidade de São Paulo. Eu insisto sempre em dizer, antigamente você viu uma câmera, as pessoas punham uma placa embaixo, né? Sorria, você está sendo filmada. O nosso slogan não é esse. Sorria, você está sendo protegido, né? O Smart Sampa é um programa de proteção às pessoas. Já atingimos 3.000 flagrantes, 1.665 foragidos foram capturados em 8 meses. Lia, dá para encher 3 presídios. Gabi, são 3 presídios que o Smart Sampa encheu sozinho. Você imagina a cidade de São Paulo com 1.665 condenados circulando. Aqui, ó, na Avenida Paulista, depois que nós implantamos, o prefeito Ricardo Nunes nos pediu um trabalho eficaz aqui. Desde maio nós estamos com o programa Paulista Mais Segura. Só aqui foram 8 foragidos, nessa avenida. Foram capturados pelas câmeras do Smart. 3.000 flagrantes foram realizados. Quer dizer, gente que estava roubando uma bolsa, um celular, invadindo uma escola no período noturno, foram presos. E a redução de celular, não foi, secretário, Aqui, que foi significante? 75% diminuição no número de roubos e 50% de furto na Paulista. Na Paulista. Agora já dá para passear tranquilamente com o celular na mão. É óbvio, a gente sempre pede o cuidado, eu não posso garantir a segurança total, eu vou chegar lá ainda, eu vou chegar. Mas eu garanto que a avenida, que infelizmente a Paulista era a avenida com o maior número de roubos de furto celular. Ontem, para você ter uma ideia, o professor Lívio Giosa esteve comigo, ele preside aqui o Paulista Viva. E ele me falou que até maio, antes de eu criar o programa, as aulas da GV, Fundação Getúlio Vargas, eles têm 3 pontos aqui, 3 prédios que tem, só era à distância. Eles voltaram à aula presencial noturna depois do Paulista Mais Segura. Quer dizer, olha o tamanho do problema que uma avenida, uma cidade desprotegida gera. E a gente conseguiu devolver esta proteção não apenas na Paulista, mas se você pegar o Centro Histórico de São Paulo, foi recuperado. Aliás, Gabi, poucos meios de comunicação devem divulgar. Hoje, dia 20 de agosto, nós estamos celebrando e não comemorando 100 dias que a Cracolândia desapareceu. É hoje. É hoje. Então, você pega ali a Rua dos Protestantes, que era onde concentrava aquele fluxo de usuários, aquele ambiente hostil. Eu passei a conviver ali, depois que me tornei secretário, eu conhecia a Cracolândia, como todo mundo conhecia pela televisão, às vezes ia ali na Santa Efigênia e via aquela imagem triste da cidade de São Paulo. Aquela concentração de usuário, de tráfico, de venda de coisas roubadas, daquela subvida que aquelas pessoas levavam, subhumanas, desapareceu. O problema existe. Ainda tem usuários na cidade, tem, mas não há mais aquela concentração. Então, isso tudo são políticas públicas que foram implantadas, não só por mim, o prefeito Ricardo Nunes, ele tem obsessão, a palavra é essa, em ter uma cidade mais protegida, mais bem cuidada. O prefeito Ricardo Nunes é um entusiasta em ter uma cidade mais protegida. E o Smart Sampa, Lia, trouxe essa característica, é o maior programa de monitoramento da América Latina,
é o mais eficiente, não sou eu que digo isso, os números comprovam. Semana passada eu encontrei a Gabi em Brasília, em um seminário sobre segurança, e eu tive a oportunidade de ser convidado para debater com 2 secretários de Estado, o do Ceará e de Brasília. E os números nossos e a eficiência comprova que é um programa com posições assertivas, que tem mostrado eficiência, que não ferem absolutamente nada a proteção de dados, a imagem individual. Fabi, eu participei de alguns painéis discutindo. Ah, mas e a privacidade? Que privacidade? As pessoas querem privacidade, todo mundo tem dentro da tua casa. Eu não tenho câmera do Smart dentro da tua casa e nem quero. Mas as pessoas, ao estarem em uma via pública, elas querem proteção. E as imagens do programa são exclusivamente para proteger as pessoas. Aí ontem me perguntava uma jornalista, mas e o risco dessas imagens vazarem para alguém? Eu falei, não tem esse risco. O programa é blindado sobre esse aspecto. Ah, mas e o banco de dados de imagens vazar para alguém? Não tem possibilidade disso acontecer. É descartada essa possibilidade. Então, tem muita mentira, tem muita hipocrisia. Como eu fui surpreendido, às vésperas do Carnaval, 3 defensoras do núcleo, defensoras públicas, do núcleo de direitos humanos, me pedem para desligar o Smart. Desligar o Smart para as pessoas terem privacidade do Carnaval. Como é que é um negócio desse? E aí você fica olhando que essa coisa da privacidade, imagem, eu gosto sempre de olhar de maneira mais plural. Nós acabamos de ver uma imagem dura que repercutiu no mundo inteiro, que foi aquele show do Coldplay, e de que o executivo apareceu com a secretária. Quer dizer, ele não foi numa câmera de monitoramento que ele apareceu, foi uma câmera dentro do show que deu um foco nele, apareceu no painel, tiraram foto e aquela imagem rodou. Não, mas... Foi o contrário, Peraí. Olha, Camila, né? Muito azar, não. Você está... Muito azar da mulher que era casada e tomou um chifre pela imagem, entendeu? Então, muito azar foi a vítima, né? Mas assim, então, se você discutir, fala, é uma central de monitoramento que tira a privacidade? Não. Você está dentro de um estádio, eles pegam... quantas vezes você está assistindo jogo de futebol e dá um foco em alguém lá? Isso aí pode. Eu vou mais longe. Então, quer dizer, pedem para ter restrição, eventualmente, de imagens do Smart na rua. Mas você entra dentro de um shopping center, aí tudo bem, aí você pode ser monitorado. Aí a tua imagem não precisa ter privacidade. Então, eu estou falando, a gente tem que desmistificar o que é hipocrisia de imagem com aquilo que é necessário, que é proteger as pessoas pela imagem. E a questão da área pública, né, secretário? Pois é. Isso é fundamental. Na área pública, as pessoas também têm que ter realmente uma postura que condiz no local onde você está. Quando me pedem para desligar, me pediram, né? E é óbvio que eu não desliguei. Pelo contrário, durante o Carnaval, com o Smart Sampa, nós prendemos um chefe de quadrilha de roubo a banco do Paraná, dentro de um bloco na Consolação, e prendemos um estuprador, dentro do bloco de Carnaval, graças às imagens do programa Smart Sampa. Mas me leva a crer, eu fiquei imaginando, eu falei, desliga o Smart para ter privacidade. Para quê? Como se as pessoas fossem fazer o quê? Transar na rua durante o Carnaval? Todo mundo vai sair de casa para ficar com a outra? Não. Porque qual o problema você dar proteção às pessoas por imagem? Então, eu acho que a gente precisa avançar, e eu adoro discutir esse tema, para tirar o que é mentira do que é privacidade. Acho que é isso. E também, secretário, acho que tem um tema aqui muito interessante, que com essa parte da Cracolândia, que como você falou, o problema não foi 100% resolvido, mas amenizou bastante na cidade. A quantidade de traficantes que foram pegos sem passar essa droga aí para essa população que parece um bando de zumbi. Você falou uma coisa bem certa, né? Se a gente vê na televisão, é aquela coisa que nos arrepia. Imagina você que teve pessoalmente, que eu acompanhei o teu dia a dia lá, com aquela muralha toda, para que pudesse combater essa parte. Então, é um tema, é uma coisa muito importante também, esse traficante sair do meio desses doentes, né, secretário? Porque, na verdade, é um pessoal que está doente, né? Lia, só tem... primeiro, o usuário é um doente. É um doente. Ele não
Ele cai no vício, não consegue se libertar. Agora, ele mantém o consumo, porque tem quem vende, né? As pessoas falam, como que acabou o fluxo ali da Rua dos Protestantes, a conhecida Cracolândia? Naturalmente que nós dificultamos a chegada da droga, oferecemos proteção, oferecemos mais internação. Outro dia uma repórter me perguntou, falou, onde você escondeu os usuários? Eu falei, pô, parece brincadeira uma pergunta dessa. Olha os números de atendimento que foram ampliados no Hub, no CAPS, nas clínicas terapêuticas. Então, nós tiramos os usuários das ruas. Infelizmente, no Brasil, eu digo infelizmente, eu sou crítico. Infelizmente, no Brasil, você não pode fazer internação compulsória. A internação aqui é espontânea e a pessoa permanece no tratamento quantos dias ela quer. Só para vocês terem uma ideia, eu estive recentemente na China e no Japão fazendo uma missão com o prefeito Ricardo Nunes exatamente para ampliar tecnologias de proteção, de inteligência artificial. A China tem se revelado não apenas na fabricação, mas na tecnologia de produtos. China, primeira vez que você aborda um usuário em via pública usando qualquer tipo de entorpecente, um cigarro de maconha, 90 dias de internação compulsória. E eu não sei qual é o tratamento que eles dão na China. O regime lá é muito duro. Reincidência. Então ele ficou os 90 dias, saiu e foi flagrado usando novamente. 2 anos de internação compulsória. Se for flagrado com 50 gramas de qualquer entorpecente, prisão perpétua. Aqui no Brasil, 50 gramas de maconha, o Supremo julgou que ele é usuário, não é mais traficante. Quer dizer, nós estamos na contramão da história de combater o tráfico de drogas. Estamos na contramão da história. A verdade é essa. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A GCM de São Paulo trabalha muito firme. Eu me orgulho de poder estar à frente dessa secretaria, onde tem 7.500 homens e mulheres vocacionados em poder proteger a cidade de São Paulo. E é isso que nós vamos continuar fazendo. E, secretário, aproveitando que você acabou de falar da GCM, qual é o treinamento que a GCM hoje tem para quando a mulher sofre violência doméstica aqui na cidade de São Paulo? A nossa inspetoria Maria da Penha, todas as mulheres, e é natural que ela é amplamente feita por mulheres, até para você poder dar o suporte, elas passam por um treinamento. Nós temos aqui a Academia de Formação da GCM de São Paulo e essas mulheres são amplamente preparadas para poder lidar com essa situação de violência, de vulnerabilidade que passam as mulheres. Então, tem todo um cuidado extra, tem todo um trabalho extra e, naturalmente, quando você põe uma agente de segurança, uma GCM mulher, para poder fazer isso, a própria sensibilidade da mulher para a mulher já oferece um acolhimento, um tratamento muito mais humanizado no momento que aquela mulher está totalmente vitimizada. 9h17. Para você que acompanha a programação da Guardiã da Notícia, imagem e som, painel Agosto Lilás, especial com o secretário de Segurança Urbana da capital, Orlando Morando. Vamos abrir aqui para uma pergunta para o nosso comentarista Rico Santana. Secretário, bom dia a todas. Secretário, a gente tem a Maria da Penha, que tem um trabalho forte no Brasil, porém a vítima continua fragilizada porque é uma restrição que o cara pode passar a qualquer momento. Isso é um programa no Smart Sampa, que tem feito tanto sucesso aí para o São Paulo inteiro, voltado para a mulher? O app, né, como eu disse aqui, o aplicativo que nós temos vinculado ao programa Smart Sampa deu muito mais velocidade no atendimento, porque a mulher, quando está na iminência da agressão, principalmente do seu ex-companheiro, o que você precisa ter? Velocidade para que ela não seja vítima. Não adianta eu chegar lá para socorrer ela depois que ela foi agredida. Aí é um caso de saúde pública. O que nós temos que ter é o trabalho preventivo, que você só consegue fazê-lo se você tiver eficiência no atendimento. Então, assim, quanto tempo é necessário quando ela aperta o botão de pânico, chama isso, é um botão de pânico, no aplicativo que ela tem, para a gente fazer o deslocamento. Só para vocês terem uma ideia como isso funciona. Todas as viaturas da GCM de São Paulo, carros e motos, e as equipes a pé, são georreferenciadas.
os carros têm GPS, a moto tem GPS, e as equipes de patrulhamento, o mobile dele, eu sei aonde está aquele GCM. Quando uma mulher aperta o botão de pânico, entra no meu sistema Smart Sampa e eu já sei a minha equipe de GCM que está mais próximo, com posicionamento, se está a 100 metros, 200 metros ou 1 quilômetro. O despacho é feito imediatamente para aquela equipe que vai prestar o atendimento mais rápido. Para se ter uma ideia, comparativo do momento em que eu faço a prisão de um foragido, dos 1.665 que nós prendemos. A nossa média é entre o momento que passa em frente a uma câmara e o momento que ele é abordado em menos de 10 minutos. E é aproximadamente nesse mesmo tempo em que a gente consegue prestar um atendimento a uma mulher que eventualmente possa estar sendo ameaçada por um ex-companheiro dela. Mais uma dúvida aqui para esclarecimento. Qualquer mulher que esteja sob uma restrição sobre a Lei Maria da Penha, ela pode acessar a GCM? Ela tem como acessar? Primeiro, qualquer cidadão pode acessar a GCM, não é uma mulher. O que uma mulher que tem medida protetiva pode, a gente faz, é cadastrar ela no programa para que ela tenha esse aplicativo e, a partir disso, possa ser protegida pela tecnologia. E hoje, secretário, como é que funciona a divulgação desse app? Porque 5.000 mulheres é muito pouco, visto que aqui na nossa cidade a gente está tendo 4 feminicídios por dia. Eu só posso cadastrar as mulheres que têm medidas protetivas. Então, nós temos um trabalho vinculado ao Tribunal de Justiça. Senão, a mulher fala, vou me cadastrar porque eu acho que o meu marido vai... ela tem que ter a medida protetiva. Então, a nossa vinculação é do aplicativo versus a decisão judicial. Secretário, suas considerações finais, por favor. Olha, eu falei que eu preciso ir porque me falaram que eu ia fazer uma abertura de 10 minutos. Eu já estou há 40 minutos aqui nesse programa importante, neste dia importante, neste fórum aqui promovido pela Guardiã da Notícia. Olha, o que eu faço de consideração é que, primeiro, que as mulheres tenham coragem de denunciar. A palavra é essa, né? Não tem uma recomendação melhor do que as mulheres terem coragem de denunciar. A partir da denúncia, você gera um fato que pode levar ela a ser protegida por medidas judiciais e por todas as forças de segurança. E, mais uma vez, cumprimentar a Fabi, a Camila, a Lia, a Gabi, pela oportunidade de estar aqui tratando de um tema que eu considero de extrema importância. Não é razoável a gente estar num país maravilhoso que é o Brasil. Pode ter péssimos governantes, né, na minha opinião, como a gente está tendo, mas o nosso povo é muito maior, muito melhor. E as mulheres que são maiorias da sociedade, a maioria da sociedade brasileira são mulheres. A gente não pode achar que é um fato normal, não é normal, não é razoável. Então, eu peço sempre que as pessoas tenham coragem de poder se libertar, de agir, para que a gente possa conviver numa sociedade mais pacífica, principalmente com proteção e dignidade para as mulheres. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Obrigada a vocês que nos acompanharam durante esse primeiro bloco do painel do Agosto Lilás especial aqui na Guardiã da Notícia. Fabi Teixeira, Camila Cabral e Lia Duarte. A gente vai para o intervalo e, na sequência, tem mais painel Agosto Lilás aqui nas multiplataformas da Guardiã da Notícia. Você acompanhou mais um painel especial da Guardiã da Notícia e a FUN, especial Agosto Lilás. Agosto Lilás é na Rádio Guardiã. Estamos no mês de agosto, que é um período conhecido como Agosto Lilás, que marca o combate